E aí, meus queridos alunos, tranquilidade, comigo está tudo ótimo e eu estou ótimo porque eu estou feliz em trazer uma videoaula para te ensinar a usar o indicador que atualmente é o mais assertivo para a retração de vela, podendo até dobrar os seus acertos facilmente. E para você usar esse indicador, primeiro você tem que deixar um like aqui no vídeo, é claro, assim ajudando a divulgar o canal. E agora vamos para o passo a passo. Bom, primeiramente, eu vou configurar a minha plataforma para melhorar o desempenho e a aparência, deixando tudo muito mais fácil para quando eu for realizar as minhas entradas. Então, primeiro, vamos começar aqui pela aparência. Vocês vão iniciar aqui na plataforma, ela vai estar com essa carinha aqui, mais ou menos, tá? Vocês vão aqui no canto da esquerda, nesse primeiro ícone, e vão selecionar candles ou velas, depende aí da linguagem do seu aplicativo. Logo após vocês fazerem isso, vocês vão aqui no de baixo, onde está escrito 5S, e vão mudar para 5 minutos. Visualmente aqui já está ficando mais familiar, mas a gente ainda tem que alterar algumas configurações para ajudar. Aqui ele já está ficando com uma cara melhor, mas a gente precisa resolver um pequeno problema. A IKEoption ela trava muito, ela tem muito detalhe, ela tem muita informação na tela que não serve para o nosso operacional, então a gente tem que descartar essas informações, que assim o gráfico vai ficar mais liso e mais fácil de identificar. Vamos arrumar a qualidade da IKEoption. Primeiramente, aqui embaixo, do lado desse sound aqui, que é o som da plataforma, vocês vão encontrar aqui uma engrenagem. Clicando nela, vocês vão ter esse painel. Aqui nesse painel fica um pouco mais a gosto algumas coisas, mas eu vou indicar algumas coisas que vão ajudar demais. Primeiramente, aqui nessa caixinha que está selecionada, ela está falando para você manter o mapa no fundo do gráfico. Eu não gosto desse mapa, que no caso é esse fundo aqui pontilhado. Então o que eu faço? Eu clico aqui para remover. Eu também dou preferência a fundos mais escuros. Isso é uma escolha sua, você que vai colocar do jeito que você gosta. Eu gosto de fundo escuro, então eu coloco aqui nesse segundo. Aqui na interface, é os ícones que estão na sua tela. Então, se você quer diminuir eles, vocês abaixam aqui a interface. Se você é uma pessoa que usa óculos, precisa que o tamanho dos ícones, as informações sejam um pouco maiores para você enxergar melhor, você aumenta. Eu gosto de abaixar. Eu gosto de mexer com os ícones menores. Aqui embaixo, a grande maioria são informações repetidas ou informações que não vão te ajudar em muita coisa. Então, o que eu costumo deixar? Esse primeiro eu deixo, porque quando você realiza uma entrada, ele fica marcando onde foi realizada a sua entrada. Esse segundo eu tiro, porque quando acaba a sua entrada, ele fica mostrando aonde que você ganhou ou perdeu aí. Então, esse aqui eu vou tirar. Esse aqui, ó, são informações que ficam no canto esquerdo do gráfico embaixo. ASCII e BID, ele não é interessante para o nosso operacional, para o Price Action, então eu vou desmarcar ele também. Esse aqui eu também desmarco, porque é a informação onde está atualmente o mercado, e eu não preciso saber porque eu consigo visualizar com os meus olhos e acabar deixando o gráfico cheio de coisas que me incomodam, tá? Então também vou retirar ele aqui. Aqui nessa opção, você vai ter o alerta de preço. O que é isso? Quando o preço chega na região que você deixou o alerta, ele faz um som na sua tela e tal, e você consegue saber que o preço daquele gráfico chegou lá. Então, o primeiro eu deixo. O Pending Positions aqui, que é o segundo, ele serve um pouco mais para Forex e não é o nosso caso. Então, eu não deixo selecionado. Aqui nesses dois últimos são os mais importantes. O primeiro que eu vou falar é sobre esse Reduce FPS. O FPS é frame por segundo, ou seja, quantas imagens ele transmite por segundo. Hoje é muito comum a gente ter aplicativos que rodam 60, 90, 120 de uma forma melhor. Aqui ele reduz para 30, não é bom, é muito ruim. 30 FPS é uma taxa muito baixa, então você tira isso daqui, senão o seu computador vai ficar parecendo dos anos 98. E essa opção aqui de cima você pode colocar ou não, vai do seu gosto. Eu gosto de deixar ela selecionada porque ela deixa o movimento do gráfico mais liso, mais dinâmico. Então é mais legal com ela selecionada, na minha opinião, tá? Mas aí é questão de costume, você coloca do jeito que você acha mais interessante. Aqui você já pode clicar no xizinho aqui em cima e você já vai ter um gráfico muito mais limpo e muito mais liso. Vocês podem perceber, no começo da nossa gravação, o gráfico ele parecia que estava travando, tinha um lag, tinha alguma coisa difícil ali de mexer. E agora vocês podem ver que ele está super liso, eu clico aqui, ele funciona normalmente sem travar nem um pouquinho. Retornando aqui no gráfico, vamos aqui embaixo, nessa parte aqui da esquerda. Aqui vamos encontrar diversos indicadores. Cada um tem o seu método e o seu objetivo.
todos eles são bons se usados da maneira correta e com o operacional certo, é claro. Mas o indicador que vamos aprender hoje é esse daqui. Aqui em popular, você vai aqui na direita e seleciona Bollinger Bands ou bandas de Bollinger, dependendo aí da configuração do idioma do seu aplicativo. Aí você dá um clique aqui e ele vai te dar o período e o desvio dessa banda de Bollinger. Que no caso aqui, para quem opera em M5, ele com um período de 14 e um desvio de 2 já está bom. Agora com ele aqui em nosso gráfico, nós vamos fazer uma rápida alteração para ajudar na visualização e configurar ele de acordo com as nossas estratégias. Vamos começar trocando as cores e vamos ajustar algumas configs. Então vamos voltar aqui na parte de baixo de indicadores. Aqui no primeiro vamos na engrenagem de configuração e aqui em período vamos manter 14 e 2. E logo em seguida aqui vamos clicar nesse botão onde ele vai estar te disponibilizando a alteração de cores. Bom, a linha vermelha é a de cima. Eu costumo deixar, quem acompanha o canal sabe que o roxo é uma cor que chama muito minha atenção e é mais fácil de visualizar no gráfico, então eu mantenho o roxo. A linha do meio, olha que bacana, a gente vai pegar essa parte aqui de baixo, depois das cores da paleta, e vai arrastar lá para o final. Assim a gente vai deixar ela invisível, porque é uma linha que mais atrapalha do que ajuda. E a linha de baixo aqui eu costumo deixar amarela mesmo. E vou clicar aqui em aplicar. Bom, já temos o gráfico um pouco mais bonito, um pouco mais desenhado. E aqui a gente já encontra até algumas possíveis regiões. Agora, com tudo isso aqui pronto, eu vou ensinar a você como ele funciona e como identificar as melhores possibilidades para realizar as suas entradas. Bom, primeiramente, bandas de Bollinger vai te dar essas duas linhas após a gente deixar a do meio invisível. Cada linha representa um topo máximo e um fundo máximo se baseando no movimento passado. Então aqui a gente tem uma informação de região de topos e fundos com base no passado. Ou seja, o mercado aqui está te ajudando a identificar uma região onde será difícil de acontecer um rompimento, que é sempre após a linha das bandas de Bollinger, ou seja, quando ele toca na linha das bandas de Bollinger, existe uma grande chance de retração, da onde a vela não vai conseguir passar dessa região. Eu vou explicar melhor. Como vocês sabem que aqui no meu canal nada é básico e eu ensino vocês tudo de forma avançada. Então não é apenas olhar o indicador, também temos que olhar o gráfico, e eu vou ensinar isso para você. Bom, primeiramente temos que saber, esse indicador trabalha com um gráfico lateralizado, então você precisa de um padrão de lateralização e de preferência com mais pavio, né, no caso desses daqui, do que corpo. Esse é o melhor padrão para utilizar junto com esse indicador. Mais pavio, menos corpo, gráfico lateralizado. A gente vai encontrar tudo isso aqui junto. Agora que encontramos o gráfico e ajustamos o nosso indicador, o próximo passo é realizar uma breve marcação, que vocês já conhecem aqui no canal. Eu marco em H1. Para isso, vamos aqui no canto da esquerda, vamos mudar para 1 hora, vamos pegar a nossa linha horizontal e marcar as 3 últimas velas do gráfico. Bom, observando aqui, temos uma região onde o topo desse pavio e o fundo desse pavio fazem uma confluência. Então, eu vou pegar essa linha azul de cima, vou pintar de roxa, vou selecionar a de baixa e vou excluir. E vou manter ela meio que no meio dos dois aqui, sabendo que é uma região muito forte. Aqui em cima acontece a mesma coisa, onde a gente tem diversos toques além dos dois aqui. Então a gente pode pintar de alguma cor. Eu vou pintar essa daqui de amarelo. E essa aqui do fundo, ela também faz uma confluência com outras regiões. Então eu também vou pintar de uma outra cor e vou pintar de branco. Essa daqui, ela tá interessante, mas dá para descartar ela porque essa daqui já está indicando uma região muito boa. E agora qual que é o próximo passo? Com o gráfico marcado, podemos encontrar as nossas possíveis regiões. O indicador vai ter uma confluência com a nossa marcação e nessa hora teremos uma chance enorme de ter um ganho na operação. Vamos voltar para 5 minutos. Bom, e dando zoom aqui, podemos ver que a gente consegue ajustar as nossas linhas. Aqui ela já está numa região muito boa, não tem corpo rompendo essa linha amarela. A linha roxa, ela está mais intermediária, ela faria uma confluência legal com a linha do meio do indicador, mas também é muito boa. Mas eu vou remover ela aqui porque bandas de Bollinger trabalha a retração. E retração é só em topos máximos e fundos máximos. Mas eu vou deixar ela, eu não vou chegar a remover, eu só vou deixar ela um pouco mais invisível. Ou melhor, vou mudar ela de cor, que assim ela não atrapalha tanto. E aqui embaixo a nossa linha branca, onde a gente pode dar uma abaixadinha nela para ela pegar um pouco mais
aqui no corpo dessas duas velas. Bom, primeiramente, lembrando vocês, a banda de Bollinger ela trabalha em cima da vela atual. Então, se a vela ela tem a chance de tocar na banda de Bollinger, então você tem que ficar de olho nisso, é o mais importante. O que a gente vai fazer? Temos o nosso topo e o nosso fundo, a gente vai realizar operações de retração quando acontecer uma confluência, que é a junção de duas informações indicando que nessa região vai dar bom a sua operação. Então vamos observar aqui, a gente tem esse topo com a nossa linha amarela marcada lá em H1 e ajustada aqui em M5. Vocês podem reparar que caso essa vela chegue aqui nessa região, vai ser uma ótima oportunidade de retração, porque ela vai estar fazendo uma confluência de informações onde a banda de Bollinger demonstra que ela está chegando em uma região que não costuma ser rompida, e você tem também uma marcação de H1, uma região de resistência que já foi confirmada diversas vezes que não está sendo rompida e é muito forte. Então vocês podem observar que já é uma baita de uma entrada assertiva. E olha que bacana, voltando aqui atrás, vocês podem reparar que teve um toque exatamente na banda de Bollinger junto com a marcação da linha branca. Ou seja, vocês iam ter uma baita de uma oportunidade bem na região certa de fazer a entrada. E agora eu vou contar o segredo desse indicador. Além dele te ajudar com a confluência, dando uma assertividade muito maior, ele também te informa quando vai acontecer um possível rompimento, fazendo com que você possa evitar uma perca em diversos momentos. Veja só como ele se movimenta chegando próximo ao rompimento. Observando aqui, onde temos essa vela de força que rompeu a nossa região e rompeu a nossa banda de Bollinger, a gente pode observar que antes dela fazer o rompimento, teve uma quebra de movimento, tanto embaixo, ó, ele abriu para baixo, quanto em cima ele abriu para cima. Ou seja, quando a banda de Bollinger começa a demonstrar esse movimento, um pouco para cima e o outro também para baixo, contra, você começa a desconfiar de um possível rompimento, tá? Essa informação é muito importante, é um detalhe muito importante de você prestar atenção com esse indicador. Ou seja, ele te ajuda a ter uma assertividade muito maior e também te ajuda a evitar de entrar em uma operação que aparentemente estava muito boa, porém ela iria romper, porque a gente sabe, o mercado é instável, existem notícias e coisas acontecem. Então esse indicador, ele é uma faca de dois gumes, ele te ajuda em tudo que você precisa para começar nesse mercado financeiro. Esse indicador vai te ajudar muito. Viver de mercado e ter instabilidade financeira, poder ajudar a família, se ajudar, você vai precisar de muito mais do que isso. E eu tenho o material certo que vai te guiar passo a passo nessa jornada. Entre em contato comigo, tenho certeza que a sua mente financeira vai mudar. Muito obrigado por acompanhar o vídeo e até o próximo.